Como disse Leonardo da Vinci, infeliz o aprendiz que não supera o seu mestre. Quando a gente está falando de superação dos mestres, nós estamos falando das mentorias. E muitas vezes parece uma tortura a gente aprender com uma pessoa muito brilhante e talentosa demais. Normalmente a nossa autoconfiança ela é esmagada enquanto a gente se esforça para seguir todas as ótimas ideias desse mestre, desse mentor. A ideia aqui é falar um pouquinho para você que muitos desses aprendizes se perdem na sombra dos seus ilustres mentores e aí acabam não chegando a lugar nenhum. Mas Aristóteles falava que superar o mestre é o objetivo verdadeiro do discípulo. E aí tem um velho ditado que é mágico, né? O professor Luciano Nasso vai lembrar disso. Ele falava que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Pensando nisso, muitas pessoas passam a vida inteira se preparando para esse encontro. E quando cruza com o mestre, né, normalmente logo se entrega e aí começa a executar aquelas atividades que são sugeridas. E a entrega aí é completa, né? Por dia, por meses, por anos. E muitos terminam descobrindo que o mestre não é o ser perfeito que eles imaginam, mas é um homem igual a qualquer outra pessoa, cuja única função é dividir aquilo que ele aprendeu. E aí começa um outro grande dilema do aprendiz, que se vê diante de uma das pessoas com seus defeitos próprios, e o aprendiz ele começa a se sentir extremamente vulnerável. E a pergunta dessa vulnerabilidade ela é precedida sempre da seguinte forma: será? Né? Com uma interrogação enorme. E aí aparece o desespero e o desejo de abandonar essa busca, quando na verdade é assim que as coisas funcionam. É justamente essa percepção que nos deixa livre, ou que vai nos tornando cada vez mais livre para a gente criar o nosso próprio caminho. E aí, para ilustrar, eu vou te contar uma historinha, que por causa de uma grande ambição, o pianista Glenn Gould encontrou o caminho para a única solução efetiva desse dilema. Ele ouvia com absoluta atenção todas as ideias do seu mentor, Alberto Guerreiro, na época, sobre música, que ele era um pianista, então ele ouvia sobre música. E depois ele colocava todas essas informações em prática. Enquanto ele tocava, sutilmente, ele alterava essas ideias para atender às suas próprias inclinações. Então isso dava a sensação de que ele tinha a sua própria voz, de que ele incutia naquela música a sua própria identidade. Com o passar dos anos, ele deixou clara essa diferenciação entre ele e o seu mentor. Como Claude era muito impressionável, ao longo do aprendizado, ele havia inconscientemente internalizado todas as ideias importantes do seu mentor. Mas por meio do seu próprio envolvimento, ele conseguiu então adaptá-las à sua individualidade. Dessa forma, Gould foi capaz de aprender e ainda assim incubar, pessoal, um espírito criativo que ajudaria ele a diferenciar de todos os outros, tão logo deixou a tutela do seu mentor, na época o Guerreiro. O que eu quero lembrar é que não existe uma receita de bolo para suas necessidades. O que existe é a sua necessidade adaptada à sua realidade. Toda vez que a gente propõe um processo de mentoria, a gente sempre busca levar ao seu conhecimento todo um aprendizado para encurtar o caminho. Mas a gente também tem que tomar cuidado para não ficar à sombra. Então a dica de hoje é essa: cuidado com a sombra do seu mentor. Coloque em prática as ideias dele, mas tente sempre transfigurá-la para se diferenciar, para que você consiga atingir o seu objetivo e superar o seu mentor. Lembra disso.